Rita, o Banco Central aumentou para 71% o risco da inflação estourar o teto da meta em 2025 agora. Quando a inflação deve ficar dentro da meta, hein, Rita? Ei, Leandro, boa noite. Boa noite. Vamos ser bem objetiva, né? Segundo o próprio Banco Central, se eu fosse o Banco Central, eu botava 100%, não é 71% não, só se acontecer um milagre. Se você olhar o relatório de mercado, o Boletim Focus, onde o Banco Central faz uma coleta das projeções dos economistas-chefes das instituições financeiras que operam no Brasil, a projeção para a inflação no final desse ano está aí em 4,83%. No relatório de política monetária, o próprio Banco Central está projetando 4,8%, quer dizer, muito próximo do mercado. Quando a gente pula para 2026, a projeção do mercado é de 4,29%, a do Banco Central está em 4,3%, então também está muito próxima, né? Mas o horizonte relevante de política monetária que o Banco Central trabalha, no português, o que é isso? Quando que o Banco Central espera que a política monetária atinja o objetivo, que de preferência seria o centro da meta, que é 3%. Então, o centro da meta é 3%, a tolerância é 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, se a gente olha 2025 e 2026, nós estamos trabalhando com o teto da meta. 2025 acima do teto e 2026 um pouquinho abaixo do teto, de 4,5%. Mas quando a gente pula para 2027, aí o Banco Central está mais otimista do que o mercado. O Banco Central está esperando uma inflação lá de 3,4%, que seria muito próxima do centro e abaixo do teto, mas o mercado está projetando 3,9%. E como que a gente chegaria, né, nesse controle da inflação, nessa meta de inflação? Desacelerando. Tanto é que o outro ponto importante no relatório de política monetária é a projeção que o Banco Central está fazendo para o crescimento do Brasil em 2026, que foi reduzido para 1,5%. E por que esse crescimento foi reduzido para 1,5%? O mercado está projetando 1,8%. O Banco Central vê uma desaceleração muito forte na indústria, que ao invés de crescer 1,9% no ano que vem, deve crescer 1%. Isso tudo já é aí um efeito da taxa de juros Selic alta por um período prolongado de tempo. Para o setor de serviços, a projeção foi mantida, com crescimento de 1,8%. E para o agro, como sempre, o agro, a sustentabilidade, o aumento de safra, de produtividade, o agro, ao invés de crescer 8%, segundo o Banco Central, deve crescer 9%. Ainda bem que é o crescimento do bem, que não vem aí com benefícios, né, políticas assistencialistas e nem indução ao crédito. Portanto, esse é mais ou menos o panorama descrito pelo Banco Central no chamado RPM, Relatório de Política Monetária, e só para concluir essa análise do relatório, o que o Banco Central está enxergando no cenário externo? Ele está enxergando uma tensão geopolítica. Quando a gente tem tensão geopolítica, a gente pode ter alta em preço de petróleo, geralmente, né? A gente pode ter escassez de alimentos, você não sabe o que pode vir pela frente com esse desenho geopolítico que está ganhando cada dia contornos mais fortes, né? Os Estados Unidos hoje, o ministro da Guerra lá convocou todo mundo, algo que só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a tensão geopolítica está aumentando, aí eu volto, qual é o nosso alinhamento, né? Então aí você tem Estados Unidos e a OTAN, né? Os países europeus, todo mundo aí tentando frear a Rússia, né? E no cenário interno, o que o Banco Central está vendo de risco para que ele não consiga, né, atingir esse objetivo de controle da inflação, de inflação na meta mais cedo? É o problema do antagonismo entre a política monetária e a política fiscal. O Banco Central sobe os juros para desacelerar a economia e o governo vai criando programas para injetar dinheiro, para gerar consumo e querendo aumentar, inclusive, o número de empregos. Nós estamos no pleno emprego, está faltando mão de obra, e aí o que acontece? O Banco Central cita o mercado de trabalho, a dinâmica do mercado de trabalho, o dinamismo do mercado de trabalho, como esse fator
que vem impedindo um controle mais rápido da inflação ou a desancoragem mais rápida das expectativas inflacionárias. Então, basicamente, esse é o resumo da ópera do relatório de política monetária que foi divulgado hoje.